Ah, então cálculo tem um tempinho a mais. A merda é que quarta-feira eu tô mais ocupado que prima na época de desconto. Tá treta aí. Beleza. Pequeno corpo de massa M é posicionado sobre um plano inclinado que faz um ângulo θ horizontal conforme mostrado. Padrão, né? Não tinha padrão. Seu coeficiente de atrito estático entre o corpo é 0,6, pede-se. Usando o corpo parado, em diagrama de corpo livre sobre o corpo massa M, escreva as equações. Beleza, vamos ver se tu consegue me ajudar nisso aí, meu bom. Vamos ver. Então aqui nós temos o nosso corpinho. E aí, quais são as forças que agem sobre ele? Tu sabe me dizer algumas forças aí? Sem Força olhar lá. peso, Força peso, aponta sempre para baixo, né? força normal Terra, contra a superfície. sempre normal a superfície. Normal tem esse nome porque ela é de fato normal, perpendicular, né? 90 graus, ortogonal. Força de atrito contra o movimento. É sempre contra a tendência do movimento, porque se tu parar para pensar aqui, isso pode causar confusão uma hora ou outra, tá? Não tem movimento aqui, porque olha só o que o enunciado está falando, considerando o corpo parado, né? Sim. Então daí tu pensa assim, pô, o atrito só tem quando tem movimento. Então não tem atrito? Tem atrito sim. Por sinal, é o atrito que mantém a coisa parada aqui. Então é sempre contra a tendência do movimento, beleza? Isso parece meio besta, mas isso explica um monte de situação meio bizarra, do tipo, tem um corpo em cima do outro, se esse vai para frente, esse tende a ir para trás. Então o atrito dele é para cá. O atrito do corpo é na mesma direção do movimento do corpo de baixo. Porque é sempre contra a tendência do movimento. Não contra o movimento em si, sacou? Entendi. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Bem, a gente fala mais sobre isso se precisar. Então tá, tem o atrito. Então, para onde é que é a tendência do movimento? A tendência do movimento é para frente, né? Para cair. Não tem ninguém puxando ele para cima. Concorda comigo? Então, a força de atrito é contrária a essa tendência macabra. Vai ser para cá aqui. Força de atrito. E tem mais alguma força, hein? E que, pelo que eu vi, né? Mas que eu não coloquei na prova, eu deixei assim. Mas tem que colocar PX e PY. Bem, aqui tá certo. As três forças que estão agindo nesse corpo são essas. Porém, como é um plano inclinado, a gente não costuma trabalhar com o P desse jeito natural dele, apontando para baixo. A gente faz a decomposição dos vetores. Porque daí fica mais fácil de trabalhar no novo eixo, né? Tu estás a pensar aqui no novo eixo, beleza? Y e X aqui. Beleza? Esse é o novo eixo que tu tá trabalhando, não o eixo natural que a gente faz assim, né? É um eixo meio giradinho, para que as contas fiquem mais fáceis. É só para ficar mais fácil, não é para complicar não. Eu não digo que não é para complicar não, apesar de que os alunos estão muito acostumados a trabalhar de um jeito, eles acham que dá para resolver daquele jeito, do jeito normal, né? Não dá. Tu sempre põe isso na tua cabeça. Tu sempre tem que fazer a decomposição. Se tu não fizer a decomposição, não vai conseguir terminar a conta. Sempre quando for plano inclinado, né? Exato. Então, de fato, né, tu não vai trabalhar com o P, apesar dele estar ali, né, ele que é a força de verdade, tu vai trabalhar com PX e PY, beleza? Entendi. E daí tem uma coisa que tu tem que decorar também, porque se tu ficar pensando em fazer decomposição na hora da prova, não vai ser legal. PX vai ser sempre P seno θ e PY sempre P cosseno θ, beleza? É assim ou é o contrário? É o contrário. Não, é assim. É É assim. assim? É assim. É assim. Por Fechou. quê? Não, porque não é X, é o cosseno, o Y é o seno? Perfeito, cara. Isso que pega todo mundo em física. O que tu falou é verdade. Na matemática o tempo todo é isso. Só que aqui, para essa decomposição em específico, o x é cosseno e o y é com cosseno, tá bom? Entendi. Então, por isso que eu digo, decora isso. Decorar. Decorar. Isso aqui é Tá. decorado. Porque uma vez eu vou te falar, uma das coisas que mais me traumatizou em todos esses anos de professor é quando eu comecei a dar aula na UFSC. E daí eu não sabia fazer isso na hora da aula. Pô, daí ficou feio, né? O cara vai dar aula na faculdade boa, que nem a UFSC, não sabe fazer uma dessa. Daí eu pensei assim, nunca mais vou tentar fazer, vou só decorar. Vou falar pros outros decorar também. Porque tem a ver com decomposição de triângulo, essas coisas aí, beleza? No caso, esse θ aqui é o mesmo que esse θ aqui, ó. Daí surge tudo, beleza?
Mas nem precisa pensar nisso. Só pensa em decorar. Feito isso, então agora, como ele está mandando fazer as equações da lei de Newton, ele quer que você escreva as duas equações aqui, a equação no eixo x e no eixo y, beleza? Isso é uma propriedade da física chamada Teorema de Galileu, que te permite trabalhar separadamente. As forças de uma direção ortogonal não influenciam na outra direção ortogonal. Beleza? Uhum. Quer começar pelo x ou pelo y? Pode ser pelo X. E aí, quais são as forças que agem no novo eixo x? PX. Px e Fat, né? PX é fácil. Só essas duas. Não tem mais nada no eixo x, beleza? Ou tu tem alguma dúvida disso? Não, não. Bem, vamos considerar para a direita positivo? Daí vai ficar Px menos Fat igual a MA. Só que tem um porém, né? Como o cara não está se mexendo, zero. Entendeu? Uhum. Foi o que ele mandou supor. Eu só estou supondo que ele mandou supor. Tá paradinho. E a mesma coisa no eixo Y. O somatório das forças, ou seja, a força resultante no eixo Y, é o AY. E aí, quais são as forças no eixo Y, no nosso novo eixo Y? PY é normal. Boa. Tu não conseguiu fazer essa na prova? Eu fiz só o diagrama. Essa de fazer as forças eu não lembrei Que bad. fazer. Mas me diz uma coisa, pelo que eu entendi, isso vai ser o seu exame, certo? Sim. Tá, então vai ter muitas outras matérias, né? Vai ter energia, Não, teórico, rotações, né? se você vê a prova inteira aí, tem tudo nessa prova. Uhum. Então vai ser praticamente a mesma matéria, só eles vão no máximo dar uma dificultada, algo assim. Entendi. Tá, mas Porque, deixa eu ver se eu entendi. Tu tá me falando que o teu exame vai ser a mesma matéria dessa prova aqui, é isso? isso. É. Então tem bastante coisa. Tem conta com energia, tem conta com cinemática, tem essa continha aqui com. Que porra é essa? Não sei o que é isso. Não tá tendo nada de rotação aqui, né? De torque, quero dizer. Não, torque. Momento linear tem? Não tô vendo momento linear também, não. Ixi. Ela colocou exatamente aqui assim. Fala exatamente os assuntos aí, então, por favor. Ah, Daí a gente foca só no que precisa mesmo, né? sim. E de modo geral, física geral 1 é bastante matéria. Não é só isso, não. Leis de Newton com atrito, cinemática 1D, 2D e 3D, trabalho mecânico, conservação e não conservação de energia com força centrípeta. Uhum. Só isso. Só isso? Tá de boa. Uhum. Poderia ser bem pior, velho. Poderia ter muito mais matéria. Muito mais matéria. Graças a Beleza? Deus. Então, Tá top, tá top. Se deu bem. Então, se tu entender isso aqui, entendeu tudo. Bora. Dá pra ver tudo hoje já, eu acho. Muito bem. Então tá aí as forcinhas. O que ele pede agora? Adotar o eixo. Bem, já feito, né? Tá feito. Então, essas são as contas que ele queria. Essa é a A, pelo menos, né? Agora vamos ver a B. O que ele pede na B? A partir de que ângulo teto o corpo começa a escorregar sobre a superfície do plano inclinado? Cara, isso normalmente tem a ver com a tangente, uma parada assim. Mas vamos pensar fisicamente aqui, tá bom? Bem, para ele começar a escorregar, é porque a força Px está vencendo a força de atrito, ela é maior, beleza? uhum. Porque enquanto elas são iguais, né, que é o que está acontecendo aqui nessa equação, elas são iguais, então uma é igual à outra, elas se anulam e o cara fica parado nesse novo eixo x. Agora, se o Px for maior, daí a coisa muda. Esse é o argumento. O Px tem que ser maior que a Fat. Tá bom? Entendi. Então, só que ele tem que ser maior que Fat, né? Porque existem duas forças de atrito.
tem a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. E aí, se fosse para tu chutar, tem que ser maior que a força para que comece a se mover, para que comece o movimento. Tem que ser maior que a força de atrito estático ou dinâmico? Estático. Estático, exatamente, porque venceu a estática. Perfeito. Uhum. Então vamos por aqui este. Isso diferencia porque muda o coeficiente de atrito, né? Vai ter coeficientes de atritos diferentes. Bem, como eu te falei, né, o Px é sempre mg seno θ. E isso aí tem que ser maior que a força de atrito estático, que, de modo geral, é μ vezes a força normal. Ok? μ é o coeficiente de atrito estático, no caso. E a força normal sempre vai depender da estrutura do teu problema. Aqui, no caso, a força normal ela tem que ser igual ao π. Porque se ela não for igual ao π, se ela for maior, a coisa começa a voar. Se ela for menor, ela começa a afundar. Como nenhuma dessas coisas está acontecendo nesse novo eixo y, como ele é sempre parado no eixo y, ele nunca se move no eixo y. Ah, professor, mas ele está descendo. Não, mas no novo eixo y não. No novo eixo y ele está parado, beleza? Ele só se mexe no eixo x, percebe? Que é o eixo do plano. O eixo y paradinho. Então, a normal é igual a py. Concorda comigo? Sim. Ele não vai se mexer. Para ele se mexer, ele tem que começar a voar ou afundar. Não é o caso nunca. Então, como n é igual a py, um monte de coisa vai ser simplificada aqui, né? Porque você vai ter né, o n aqui, né? Igual a mg cosseno θ. Então, perceba que interessante. A massa e a gravidade nunca influenciam. Então, essa conta aqui, ou na Lua, com uma baleia ou com uma pena, vai dar a mesma coisa, beleza? Não influencia nem um pouco nem a massa nem a gravidade. Tanto é que ele pergunta aqui sobre o ângulo, né? Qual o ângulo para que isto ocorra? Então a gente pode passar esse cosseno para o outro lado. Um pouquinho de matemática aqui, tu sabe que vai rolar tangente, né? Porque tangente é seno dividido por cosseno, certo? Foi o que eu falei lá no começo. Essas contas normalmente têm a ver com tangente. Ele quer saber qual é o ângulo? Então, veja, eu sei que a tangente do ângulo tem que ser maior que o coeficiente de atrito estático. Mas eu quero saber o ângulo, não a tangente do ângulo. Então, o que a gente tem que fazer numa situação como essa, sabe? Isolar o... Isolar o quê? Você tem que isolar o ângulo? Sim, mas o problema é que o ângulo está dentro da tangente, né? Como é que a gente faz para isolar um ângulo dentro da tangente? Como é que faz na prática para tirar ele de dentro da tangente? Essa é a pergunta. Tem que aplicar arco tangente, tá bom? Sim. É sempre a função inversa. Para tirar o x de dentro da raiz, tem que aplicar a função inversa, que é levar ao quadrado. Para tirar o x de cima do e exponencial, tem que aplicar a função inversa, que é o ln. Aqui também tem que aplicar a função inversa, beleza? Entendi. Que é o arco tangente. Daí, se tu aplicar o arco tangente anula a tangente, tá resolvido o problema. Arco tangente dos dois lados. Eu posso porque é uma igualdade, beleza? Bem, uma desigualdade, mas de modo geral eu posso. Então corta, corta, sobra o θ, e aqui vai ficar então o arco. Eu não sei como é que teu professor escreve arco tangente, às vezes eles escrevem assim, ó. A tua calculadora tá assim, com certeza. Tangente de menos 1 do tanto mi. faz. Tanto faz, porque tem que saber do que se trata. Uhum. É que às vezes tem gente que confunde isso aqui com cotangente, mas tem que ficar esperto. Não é cotangente não, é arco tangente. Então agora tu tem que pôr na tua calculadora, tu vai poder usar a calculadora na prova. Sim. Tem que pôr arco tangente desse valor aqui. Tem como tu fazer aí pra mim, por favor? É o 30,96. Então tu tá me dizendo que tem que ser 30 graus. Sim. Porque a tua calculadora tá em graus, certo? Sim, sim. Tem que cuidar com isso, tá? A calculadora pode estar também Quando tá em graus é D, né? DEG. Não sei se tá DEG ou D. Tem o G, tem o R, tem o D, né?
Daí é isso. Beleza. Muito bem, meu caro, muito bem, é isso. Então você encontrou aí que o ângulo tem que ser maior que 30 graus. Né? Quanto maior o ângulo ali, mais fácil de começar a tombar, né? Pensa isso. Né? Se tu tivesse chegado em menor que 30, não faria sentido nenhum, né? Porque a gente quer aumentar bastante esse ângulo aqui para ele começar a tombar. Não é mesmo? Se o ângulo for assim, com certeza a caixa cai, né? Independente do atrito. Uhum. Sacou a ideia? Então, sempre tem a parte prática da física, né? Diferente da matemática, tu pode olhar para o problema e pensar, porra, vai ter que ser maior que um determinado ângulo. Porque se for menor, nunca vai, né? Não faz sentido se Uhum. for menor. Né? Entendi. Imagina 0 graus aí, não vai cair perto de 0 graus. Tá tranquilinho, paradinho. Ok? Pegou a ideia? Certo. Certo. Então tá bom. Muito provavelmente vai cair uma questão parecida com essa na prova. Hein? Uhum. Deixa eu salvar aqui. E. Pô, eu não gosto que a aula fique vídeo do YouTube. Então eu vou propor uma conta parecida, beleza? Tá. Para que tu faça. Eu vou te ajudar aqui, mas eu quero que tu tente o máximo possível sozinho. Como a gente estava fazendo juntos aqui, eu vou te enviar a conta que a gente acabou de fazer para que tu olhe como referência aí no teu problema. E eu vou pegar um problema do Halliday. Conhece o livro Halliday? Sim. O Halliday é de onde os professores copiam e colam questões para a prova. Pode ter certeza Uhum. que o professor vai tirar de lá. Então eu vou pegar uma questãozinha do Halliday aqui. Depois eu até te mando o livro se tu quiser. Fechou. Eu acho importante ter as resoluções do Halliday para pesquisa e coisa assim. Veja, o assunto é o capítulo. Aqui, ó. Força e movimento 2, que é onde tem atrito. Beleza? Então, deixa eu ir lá para a página das questões, que é na página 135, e vou pegar um que, se eu fosse o teu professor na prova, eu botaria. Deixa eu escolher aqui. Olha só, uns probleminha bem tranquilinho para começar. Olha só, esse 16 aqui é muito simpático. Né? Tem até um pinguim, sim. Que tal a gente fazer esse 16 aí? Pode Pode ser. ser? Então tá bom. Eu vou copiar. O problema é que ele tá 2 estrelas. Não sei se precisa de tanto. Mas é bom, é bem parecido esse aqui com o teu. Acho que vamos dele então. Vou começar com ele, beleza? Pode ser. Tá bom. Ó, qual é o menor módulo da força F paralela ao plano que impede o trenó de deslizar a ladeira abaixo? Ó, qual é a dica aqui? Faça o desenho das forças, tá bom? Cara, eu quero que tu desenvolva essa conta como se tu estivesse fazendo para prova. Vou te dar umas dicas de como escrever também, beleza? Então a Fechou. primeira coisa que eu vou pedir aqui para você é que você faça um desenho bem grande. Nada de usar 2 linhas, 3 linhas para fazer desenho. Usa metade da página, Beleza. ok? Então quando tu terminar o Uhum. desenho e desenhar todas as forças ali também, você me fala, manda uma foto, pode ser? Beleza. Beleza. Cara, preciso ir no banheiro rapidinho. Enquanto tu vai Vai lá, fazendo vai aí, lá. beleza? Abraço.
Show, e aí, meu querido? Conseguiu fazer o desenho? Fiz o desenho e tô começando a fazer o A. Quiser me mandar uma foto aí pra ver como é que andam as coisas? Fechou. Esse problema é um pouquinho diferente, porque ele tem essa força extra aí, né, do cara empurrando. Parecido, mas tem esse detalhe diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom, o desenho tá no tamanho razoável, tá reto, isso que importa. Assim, não por mim, né? Dane-se eu. A questão é o professor na prova, né? Tu quer que ele pegue Sim. a prova e olhe com carinho, tá ligado? Se tu Sim. fizer uma letra feia, um desenho de merda, assim, não vai ser legal. Beleza? Fechou.
Mas todas as forças estão certas, né? Perfeito. Beleza. E no exercício A, Peraí. Tem uma coisa meio bizarra acontecendo aqui. A PX não aponta para cima, né? A PX sempre empurra as coisas para baixo, concorda comigo? PX é a força da gravidade, empurra as coisas para baixo. Então não faz sentido ela estar empurrando a caixa para cima, certo? uhum. Só que na mesma direção que a FAT, né? Perfeito. Se a tendência do movimento é para cima, a FAT é para baixo e o PX sempre é para baixo. Entendi. E no A, é isso mesmo que ele quer? A força maior que a força de atrito estática? E o peso? Não vai aparecer o peso aí? Tem que aparecer também, né? Quais são as forças que estão agindo no eixo X? Força de atrito e PX. Muito bem. A F e. Bem, se a tendência do movimento é para cima, a FAT está para baixo. Então a Sim. F vai ter que ser para aquele. Tem que ser igual, né? A FAT mais a PX, concorda comigo? Essa força aqui tem que vencer as outras duas que estão empurrando para cá, né? Uhum. Uhum. Então ela tem que ser igual, no mínimo, para que o negócio não fique caindo. Tá. Essa é a ideia, beleza? Sim, sim. Agora, se tu quiser fazer a substituição dos valores ali, Hum. O PX seria a mesma coisa que o F, só que ao contrário, só que subtraindo. Tipo, ah, massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. não, cara, tá misturando as coisas. PX é sempre mg seno θ. Sempre. O F é outra história, né? O F é que ele falou quando tu é o F? Não. Não. Então aqui, quem que é a FAT? MN. Não vou dizer quem é esse cara, já falei hoje. Agora aqui vai ser mg seno θ. O problema é que ele falou aqui sobre o peso do pinguim, né? Que é 80. Então esse é o mg, certo? A massa a gente usa em Newton mesmo ou transforma para quilo? Bom, já substituí ali o peso, que é o mg, pela força do peso dele, que é 80 newtons. Ok? Já troquei já. Ah, sim. Bom, isso aqui é o peso de 80, certo? Sim, sim. Isso. Aí você tem que fazer algumas substituições de valores ali, né? Hum. A normal vai ser PY, né? A normal vai ser exatamente igual a PY, isso mesmo. Hum.
Então vai ficar força igual a 0,25, que é o coeficiente de atrito, vezes PY, mais 80 vezes 0,34, que é o seno do ângulo. Isso? Aí, resolvendo, eu vou ficar com duas incógnitas ainda, né? Que é a força e o PY. Não, velho. Veja que você tem o PY. Porque você mesmo me falou, né? Ó, PY é mg cosseno θ, certo? Quem que é o mg? O mg é o peso da parada, que é 80 Sim, newtons. O mesmo 80 que eu usei aqui, certo? entendi. Então, a princípio, tu tem tudo, beleza? Vai lá, acho que você consegue ir até o final. Sem pressa, vai lá. Tua velocidade. Portanto, tu conseguir fazer sozinho. Caso tu tenha problemas para terminar a conta, manda a foto do jeito que tá e a gente continua a partir dali, beleza? Fechou. Eu cheguei aqui em 45,8. O F igual a 45,8? Isso, Tá bom, se quiser me mandar a foto aí pra gente fazer em cima da tua conta, fica mais legal. beleza. Parece bom, parece bom. Chegou agora. Vamos dar uma olhadinha. Então você chegou naquela conclusão que para que ele suba ou minimamente não desça, a força que está empurrando para cima tem que ser maior do que a força peso e a força de atrito. Porque agora, né, se tu está empurrando para cima, tu vai ter uma tendência de movimento para cima. Eu entendo dessa forma. Né? Faz todo sentido do mundo. A menos que eu esteja entendendo errado o problema. Deixa eu ver o próximo. Que é meio discutível isso. Mas tudo bem. Tu fez do jeito que eu falei que era para fazer, então tá certo. Daí você colocou aqui esses valores, assim. Você não tinha PY no primeiro momento, depois você substituiu. E pronto, foi somando as coisas.
E daí você chegou em 45,8, não esqueça da unidade, newtons, beleza? Isso, perfeito. Qual o menor módulo F que faz o trenó começar a subir a ladeira? Na verdade, vos digo, velho. O que você fez foi a B, tá? Agora que eu entendi bem, assim. Porque, veja, tu tá pegando uma força que vence as duas. Ou seja, que vai fazer ele começar a subir. Um pouquinho maior que isso faz ela começar a subir. Beleza? Uhum. Então foi um erro meu de interpretação. Às vezes acontece. Precisava ir no banheiro, então quando a gente tá apertado a gente fica meio burro. Vamos ler a primeira agora e ver qual é a diferença de um para o outro. Você calculou a B na prática. O menor valor que faz o trenó começar a subir. A partir desse valor, tu venceu as duas forças e vai começar a subir. Beleza. Agora, para impedir que caia, a história é outra. Tá? Para impedir que caia, a história é outra. Porque se ele está caindo, né, beleza, porque a PX está empurrando ele para cá. Mas se ele está caindo, né, veja, impede o trenó de deslizar para baixo, a tendência de movimento é deslizar para baixo. Então, se a tendência é deslizar para baixo, o atrito é para cima. Porque o atrito é sempre contra a tendência do movimento. Que foi o que tu tinha dito inicialmente, lembra? Então, perfeito. Tu estava certo, tu estava errado. Então, o que é que vai mudar aqui? Não vai ser muita coisa, não. O que vai mudar aqui é que agora, em vez do F ter que ser aqui igual ao FAT mais PX, agora esses dois tem que ser igual ao PX. Né? Ah, é isso. Então o F mais FAT vai ter que ser igual a PX. E de novo tu não tem FAT aqui. De novo tu vai ter que jogar os valores e descobrir quem é FAT. Ou Mas melhor, não tu não faria, tem o assim, Fzão. Tu não tem o Fzão. A não FAT é faria PX. sentido o que eu fiz na ser mesma resposta, porque se ele quer que o objeto fique parado, então se a força é igual às duas forças que estão contrárias, então não vai ter movimento, né? Se é igual, não vai ter. Mas nas condições que tu fez aqui, né, a continha que tu fez, que está completamente certa para o problema B, se tu Uhum. colocar um pouquinho a mais que isso, ele começa a subir, entendeu? Porque isso aqui é o suficiente para vencer as duas forças juntas, atrito e peso. Com isso Uhum. aqui tu vence o atrito e peso juntos. Então se tu colocar um pouquinho a mais, ele começa a subir, ok? Entendi. Agora aqui a ideia é outra. Aqui essas duas forças juntas estão igualando ao px. Ou seja, estão parando a queda causada pela gravidade, sacou? Uhum. Então agora quem é o F para que isso ocorra? Essa é a pergunta. Então a gente faz essa conta aqui. De novo, né, mg cosseno θ. Então, em vez de somar, vai ser a subtração daquelas coisas que tu tinha feito antes. Então, vai ser 80, porque é mg nos dois, né? Então, 80. Aqui, vezes o seno do θ. Quanto que era o seno mesmo? Tu tinha dito que era É, 0,34. isso. Menos o mi do atrito que ele fala aqui, ó. Atrito estático é esse. Atrito cinético é esse. Bem, a gente está falando ainda de impedir o movimento. Então a gente está falando de atrito estático. É só quando ele estiver de fato se movendo que a gente usa o dinâmico. Vezes o cosseno de θ, tu falou que é 0,93. Pronto. Agora tem que resolver essa continha na calculator. Sabe resolver para mim?
errado, peraí. Deu 8,8. 8,8 newtons. Isso. Perfeito. Aí, ó, top. E agora, o que você acha que deve ser feito aqui na C? Dê uma lida e me diga. Hum, o valor de F Isso aí, que é o valor de F, mas em quais maior, condições? ele tem que ser maior que o PX e a força de atrito cinética. Perfeito, era isso que eu queria escutar. Cinético. Isso mesmo. É isso que eu queria escutar. Então agora você pode terminar essa aí para nós. Escreva as equações, usar os valores. Agora que já tem todos os valores mesmo, né? Uhum. Só lembre de usar o atrito cinético, que é 0,15. Cinético é sempre menor que o estático. Chegando aí, não esquece de me mandar a foto, hein? Beleza.
Muito bem. Vamos ver a sua foto. Vamos ver. Tu quer uma força suficiente para manter ele em movimento. E você chegou, depois de algumas contas muito bem elaboradas, nessa força. Perceba que essa resposta faz todo o sentido do mundo, uma vez que você está falando numa força para manter o movimento, certo, cara? Está mantendo o movimento. Para manter o movimento é mais fácil do que tirar da inércia, ok? Então a força para manter o movimento é sempre menor do que a força para fazer começar a se mover. Se você já foi na academia alguma vez na vida, ou tentou empurrar um carro, alguma coisa assim, você percebeu que para fazer o peso na academia se mexer primeiro, ou o carro começar a se mexer, é mais difícil do que depois ficar fazendo ele manter o movimento, certo? E é o que tu tem aqui. Aqui tu tem 38 newtons para ele continuar o movimento, né? Tu teve 45 newtons para pôr ele em movimento. Então é isso mesmo. Beleza? Perfeito. Show, vamos para a próxima, velho. São detalhes que vão te ajudar na hora da prova a ver se tua resposta faz sentido e ter mais confiança, né? Porque às vezes a gente vai fazendo conta e quer fugir da conta, assim. Ah, nem sei se tá certo, vou fazer de qualquer jeito. Aí tu olha para a resposta e pensa, essa resposta faz sentido? Isso vai te dar mais confiança, beleza? Deixa eu ver a próxima aqui. Um foguete de sondagem atmosférica é lançado para registrar a temperatura e pressão atmosférica em determinada localidade. Ao atingir a altura máxima, o foguete assume inicia em trajetória de volta à superfície amparados por um paraquedas. Deixa eu ver se entendi. Lançado para registrar. Então provavelmente foi em linha reta para o espaço. Chegou na altura máxima, o foguete assume inicia a trajetória de volta à superfície. Vai começar provavelmente a cair de lado, mais devagar, freando por causa do paraquedas. A velocidade do foguete durante esse movimento de subida descrito pelo vetor, veja que ele vai meio na diagonal, né? Porque ele tem duas componentes ali. Isso. Sabendo que a torre de comando está na posição 0, mas o foguete parte da rampa de lançamento na posição 30 metros, pede-se. Calcule a altura atingida pelo foguete. Muito bem. Você sabe fazer isso? Então, eu fiquei perdido nisso aí. Nesse caso, a gente tem vetor velocidade, vai ter que ir para distância, certo? Transformar em distância. Exato, para a gente encontrar a distância, que é o que ele está pedindo, a altura, coisas assim, você precisa da velocidade para a distância, perfeito? Então a gente precisa derivar. Não, para Não, ir da velocidade para a integrar, distância, integrar. você tem que integrar, perfeito. Isso. Perfeito. Distância, velocidade e aceleração, né? A Distância, ordem. velocidade e aceleração, perfeito. Isso. Deriva a distância da velocidade, deriva a velocidade da aceleração. Muito bem. Certo. Então tu precisas integrar o que, né? Tu vai integrar só o que realmente interessa, que é a altura. E a altura é dada pelo eixo J. Tu tem que integrar aquela expressãozinha que está ali dentro do eixo J, beleza? Então tá bom. Então integra aí.
Desculpa, velho. Caiu aqui. Beleza. Sorry. Estamos voltando aqui. Caraca, tá devagarão o PC hoje. E afinal, até se tu quiser desligar a câmera, cara, eu não te vejo durante a aula, só fico vendo no material. Fechou. Conexão, talvez. Ficou 20t menos 0,1t ao quadrado? 20t menos 0,2t ao quadrado sobre 2. Sim, aí ficou 0,1t ao quadrado. Não. 0,2t ao quadrado sobre 2, tá bom? Ah, eu dividi, não podia? Daí fica 0,1t ao quadrado. Isso. Aí daí beleza. Agora tem que fazer a integração, né? De 0 a... Qual é a altura? Ah, não. Ele quer saber, né? Ah, velho. Agora você tem que descobrir uma coisa muito interessante, né? Qual é o tempo da altura máxima? Como é que você vai encontrar isso, você sabe? Isolar o T? É isso? Você tem que igualar a velocidade a zero, isso mesmo. Essa expressão 20t menos 0,1t ao quadrado é só igual a zero. Não, 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 não. Veja, existe uma condição para que você chegue na velocidade máxima. Imagina você pegar seu celular agora e jogar para o alto. Ele vai subir, vai subir, vai subir, tem uma hora que ele para e começa a descer, certo? Sim. Então a velocidade dele estava máxima aqui embaixo, e aqui a velocidade é zero, para que ele Uhum. comece a ter uma velocidade negativa, certo? E comece a cair. Concorda comigo? Sim. Pronto. Então você quer, na verdade, que a velocidade seja zero. Na altura máxima, a velocidade é zero. Então, ele pode estar pensando, professor, então foi inútil tu ter me pedido para encontrar a expressão da altura máxima. Não, não foi. Porque a altura máxima, como você encontrou aí, né? Ou melhor, a altura, de modo geral, você encontrou 20t menos 0,1t ao quadrado. Só que então depende do t, certo? Sim. Onde que você vai achar o t? Igualando isso aqui a zero. Porque a velocidade na altura máxima é sempre igual a zero. Ah, então o original ali da expressão que vai ser Tu tem que igualado. igualar a zero. Daí dá quanto esse tzinho aí? Isso aqui dá 100, né? Hum, isso. Sim. É 100 positivo. Ah, não muda ser positivo ou negativo.
muda. Você está entendendo o que está rolando aqui? Agora você já entendeu que é só pegar esse tempo e jogar ali na expressão da altura, né? Isso. Preciso da confirmação, velho. Entendi. Beleza. Então joga lá e descobre, por favor. Quando chegar na alturinha máxima, tu me fala e a gente vê se faz sentido. Cheguei em 1000. Caralho! Será que faz sentido um valor tão grande desse? Bem, 20 dividido por 0,2 dá 100, né? Eu fiz de cabeça, mas acho que é isso. Aham. E, bem, 100 é bastante tempo, né? Então ele vai subir bem, né? Acho que é isso mesmo, né? Vai ficar 20 vezes 100 menos 0,8 vezes 100 vezes 100 é 10 mil, né? Isso. Aí vezes 0,1 dá 1000. Boa. Então a altura é 1000. Faz sentido um númerozinho bonitinho assim. Olhando aqui no gabarito, é isso mesmo. Achamos o Framble aqui. O que ele pede na próxima? Vamos ver. Qual animal que come com o rabo? Determine o instante T que o foguete sobrevoa o controle da torre. E aí, sabe fazer essa? Isso foi que eu fiquei perdido lá na hora. Que na minha cabeça não fazia sentido. Aqui, ó, deixa eu olhar aqui. Bem, o que tu tem que fazer é o seguinte, meu velho. Você precisa encontrar o tempo aonde a posição X dessa parada é 30, certo? Sim. Porque aí ele está sobrevoando a parada. A equação que tu encontrou aqui, de altura, beleza, altura é y, né? Altura é y. Uhum. Agora você tem que encontrar a equação da distância em x. E a distância em x é dada por essa partezinha, não é? Porque aqui está o i de direção horizontal. Então você tem que integrar o menos 0,3t, ok? Para ter a sua expressão da posição em x, beleza? Perfeito. Quanto é que vai ficar o 0,3t integrado? Já te dei a letra aí, velho. Agora é contigo. Chegando na resposta, tu me diz. Deixa eu pôr a pergunta aqui. Opa, deixa eu pôr a pergunta aqui. Aí. Cheguei em menos 0,15 t ao quadrado. 0,15? É. 0,15 t ao quadrado? Isso, menos 0,15 t ao Isso. quadrado. Né? Perfeito. Veja, isso vai te dar a expressão que dá a posição, né? Uhum. E o problema pede o quê? Veja, determina o instante. Então ele quer o tempo para que esteja aqui no x igual a 30, concorda comigo? Uhum. Então tu vai pegar essa equação que tu acabou de encontrar e o menos 0,15t
E vai colocar... Ah, tem um detalhe que faltou aí, né? Será que esse detalhe vai ser... Não, não vai ser importante. Dane-se esse detalhe. É isso aí mesmo. E daí, qual que foi o problema? O problema é esse tempo negativo que aparece aí, né? O que eu achei estranho na hora que eu tava fazendo, por isso que eu não soube fazer, é porque ele quer. Ah, entendi já. Continua, pode falar. Ele pede o tempo que o foguete sobrevoa a torre de controle. Então, eu achei que, tipo assim, eu teria que ter essa altura da torre para saber o tempo que o foguete passa nessa determinada altura. E eu não tinha, né? A única coisa que tu tem da torre de controle é 00. Sim. E aí tá meu erro. A torre de controle não tá no 30, tá na posição x igual a 0, entendeu? Então o que Aham. tu precisa aqui, velho, é achar qual é o tempo quando ele passa pela posição x igual a 0, beleza? Aham. Você integrou o Vx, né? Você integrou o Vx porque você sabe que isso vai te dar o x de t. E você encontrou menos 0,15 t ao quadrado. Só que tem um detalhe. Como toda integral indefinida, tem um c aqui. Né? No caso, o c aqui não é c, não é a constante, é o próprio x0. É a própria posição inicial em x. Se tu pegar no enunciado, ele te diz qual que é a posição inicial em x. Se tu ler lá, tu vai ver quanto é que é. Quanto é que é aqui? 30, né? Pois é. Então esse foi o detalhe que faltou aqui, tá bom? Agora tu consegue ter uma resposta com sentido. Tu quer que essa, de acordo com o enunciado, né, passe pela torre de controle, que é onde o x é 0. A posição é 0. Então é isso que tu vai ter. Ok? Entendi. Então aqui é só fazer a continha. Já era. Calma, por que que o xt virou zero? Me diga você. Pense um pouco no enunciado, no que o problema pede na B. Por causa da posição da torre de controle. Exato, posição da torre de controle é em x igual a 0, certo? Aqui, ó. Mas o foguete, aqui, ó. Sabendo que a torre de comando está na posição x0, viu? Entendi. Chegando no valor do T, me fala, meu caro. Peguei 14,14. Ah, é?
Tá bom. 14 segundinhos aí que, né? Ficar lidando com vírgula essa hora não é bom. Questão C agora. Let me see. Cadê? Aqui. O vetor aceleração média. O vetor aceleração média. Bem, quem que é o vetor? Qualquer coisa média, quando a gente está falando de cinemática, eu acho que média não é a palavra legal, né? Sinceramente, eu acho que eles deviam usar outra palavra, porque quando a gente pensa em média, por exemplo, a média das tuas notas da prova, né? Você soma 8 com o teu 9, com o teu 7, divide pela quantidade de provas, certo? Isso vai ser tua média da nota. Concorda comigo? Sim. Agora, na física, média nunca é isso. Média nunca é tu somar e dividir pela quantidade que tem. A média aqui da aceleração, que ele está pedindo, vai ser a velocidade numa posição final, menos a velocidade numa posição inicial, dividido pelo tempo que passou, sacou? Uhum. Tem muito a ver com a média que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Beleza? Sim, sim. Então, é essa historinha aí que eu tô te contando, mano. Você vai ter que encontrar a velocidade nesses dois instantes e depois fazer a divisão, né? Pelo ΔT que se passou, que é 3 segundos. Beleza? Então, o que que tu tem que fazer, meu velho? Você tem a expressão da velocidade já, né? Que é essa aqui. Deixa eu até apagar aqui essa porra. Agora eu vou copiar isso. Vou colocar aqui. E agora, calculando a velocidade, você, né, simplesmente jogando o valor 0 e 3 ali na expressão, você encontra as velocidades nesses determinados instantes e pode fazer a média, beleza? Então, peraí. No lugar do T, eu jogo a fórmula inteira. Não, mano, no lugar do T, tu joga só o tempo que ele tá Ah, mandando não. aqui. No lugar da velocidade. Isso, daí, aí sim, daí tu joga a fórmula inteira. Mas, claro, tu não vai fazer isso, né? Tu vai fazer separadamente. Tu vai fazer o V de zero aqui, por exemplo, V de zero é tal valor. V de 3 é tal valor. Aí esses valores tu coloca aqui, ok? Sim. Só que tem um detalhe. Eu acho que o teu professor está querendo que tu faça a velocidade, a aceleração total, né? Então, tu vai ter que fazer o módulo dessas respostas aí que tu tem, beleza? Tá. Então, primeira coisa que tu pode fazer aqui para mim, para eu te ajudar, é encontrar quem é o V0, ou seja, jogando zero aqui, beleza? Quando tu fizer isso, me fala e me diz o que deu. Beleza. V0 é 20.
20, 0,20, deu o vetorzinho 0,20. Calma, como assim? Foi o que você me falou, que deu o vetor 0,20, certo? Seria só 20? Ah, sim, Não. o I é 0, o J é 20. Isso. Ah, sim. Agora a questão é, quem que é o módulo desse vetor? Bem, aqui você já respondeu a charada, é só o 20. Beleza? Mas sabe calcular o módulo de um vetor? Você tira a raiz de tudo ao quadrado, né? Perfeito. Aqui vai ser o próprio 20. Agora eu acho que você consegue fazer o último sozinho aqui, então. Qualquer dúvida, fala, hein, velho? Oi? Qualquer dúvida, fale. Fechou. Acabando já. Mas sem pressa. É importante que tu consiga terminar sozinho.
Cheguei em 19,42 metros por segundo. 19,42. Tá bom. Se a tua conta tá certa, tá bom. Eu vou dizer então que é mais ou menos 20. Como é que isso aí vai dar, se for 20 os dois, vai dar velocidade média zero, né? Aceleração média zero. Que é bem bizarro. Mas é o que tá rolando, né? Quase zero. É porque 19 é quase 20, né? Concorda comigo? Uhum. E a hora que você faz a aceleração aqui, né? Vai dar quase zero. Concorda comigo? Uhum. Pois. O importante é isso. Bora pra próxima? Bora. Vamos lá, então. Você acha que era a última, né? Dessa questãozinha? É verdade, era a última. Vamos ver aqui. Está pedindo para que você faça alguma coisa muito louca aqui. Vamos ver. Deixa eu salvar isso. Então, ó, se fizer com calma, as coisas vai, viu? Sem segredo. Uhum. Tem que lembrar do que tem que ser feito, né? É. Se fizer um desenho, as coisas começam a andar melhor. Escreve as equações, né? Se tu ficar tentando tirar as coisas de cabeça, não vai dar certo. Né? Escrever as equações. Ó, por exemplo, trabalho realizado de 0 a 9. E aí? Sem olhar lá, como é que tu acha que dá para fazer isso? Hum, Isso que tem que pegar a área Boa, isso mesmo. do Tem que pegar a área. trapézio, né? Exatamente. Vai ser Aí tu pode pensar, mas não sei fazer a área de um trapézio. Não importa, né? Calcula dois, triângulo e pronto. Nesse caso, eu pego a área dos dois e soma, né? É, só que tem um detalhe. A área de cima é positiva, e a de baixo é negativa, certo? Se está abaixo do eixo X, ela tem que ser negativa. Portanto, a hora que você soma, né, vai rolar uma subtração na prática, certo? Hum.
Talvez a principal coisa que tu tem que saber quanto ao trabalho é que ele é integral da força, na posição. O problema é que às vezes não dá para integrar, né? Tipo, sabe aquela fórmula que a gente vê na escolinha? Trabalho igual a F vezes a distância. Isso é um caso muito específico, onde a força é constante e o caminho também. Tá? Na prática, na verdade, é isso aqui. Ó. É uma integral de linha. Então, é difícil calcular a integral de linha às vezes. Mas uma forma rápida que resolve isso é fazer a área aqui, de forma prática. Às vezes resolve, a maioria das vezes resolve em física 1. E também o teorema principal da física, que é o teorema trabalho-energia cinética. Isso vai resolver provavelmente o resto da conta, nem vi, mas provavelmente é isso. O trabalho total é igual à variação da energia cinética. Então, caso ele te peça velocidade, tu consegue encontrar ela por meio do trabalho, beleza? Uhum. Então isso pode te ajudar bastante aí nas próximas questões. Tu tá com problemas para encontrar essa área? Eu tô fazendo a área do segundo, que é. Perceba que na prática, é que ele está pedindo os valores, né? Ele quer que tu prove depois, justifique, né? Na prática, você nem precisava justificar. Quero dizer, se você precisar justificar, você nem. Se não precisasse justificar, nem precisaria fazer a conta. Por quê? Porque aqui claramente é mais, né? Tem mais Sim. quadradinhos que aqui, certo? Então ele não vai perder energia, ele vai ganhar energia. Né? Ou melhor, quero dizer, no fim do processo todo ele vai estar com energia positiva ainda, então ele ganhou energia, beleza? Ele vai perder um pouco aqui nesse último quadradinho, mas ele continua com energia positiva, isso que importa. Pô, man, preciso ir no banheiro de novo, velho. Só um segundo.
E aí, man, alguma conclusãozinha? Descobri a área dos dois. Aí, Ah, é? como uma negativa, então vou ter que subtrair, certo? Aham. E o trabalho é a subtração de uma área com a outra? O trabalho é sempre a soma, tá? Soma Aham. das áreas. Só que como uma das áreas é negativa, tu vai somar negativo. Sim, aí vai dar certinho, 6. Isso. Então, beleza. Só que ali termina falando que ela perdeu energia, então é falso por Falso. conta disso. Falso. Se fosse só a primeira parte, seria verdadeira, né? Isso. Beleza. Beleza? Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima. Aí, ó, falso, né? B. Vamos ver a B. Um trabalho realizado pela partícula, sobre a partícula, é possível afirmar que na posição 4 possui velocidade de 4,58. Bem, aqui entra aquilo que eu te falei, né? Que o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Beleza? Entendi. Daí, bem, você tem que calcular o trabalho até a posição 4, certo? E, com isso, você encontra a velocidade, não é? Uhum. Lembrando que a energia cinética, né, é mv ao quadrado sobre 2. Se essa coisa começou no repouso, provavelmente isso começou no repouso, vamos ver o enunciado depois, então a energia cinética inicial é zero, né? Vamos ver. Coisa aplicada, partícula, fração da van, parte do intervalo, né? Posição, ó, repouso. Então sim, K inicial é zero, beleza? Portanto, o trabalho vai ser igual à energia cinética ali nesse ponto final do processo. Então, isolando o V, a gente até consegue chegar na seguinte expressão, olha só. Como o trabalho é igual a m v ao quadrado sobre 2, tu consegue isolar o V, vai ficar 2w sobre m raiz. Então é só achar o W, massa está no enunciado, e já era. Então tu tem que ficar esperto com isso, beleza? Como Entendi. encontrar as coisas, porque tu poderia perder muito tempo assim pensando, vou usar a equação da cinemática e tal. Isso não ia ajudar em nada, né? Só um pouquinho, só pra eu ver o processo inteiro. Que processo? O que você fez aí, que é constante elástica. Constante elástica? De onde? Nossa, Não, em que constante momento eu elástica falei não. constante elástica durante todas essas 2 horas de aula, mano? Aí viajou, hein? Nada de O, constante elástica, energia cinética. viajei, troquei os nomes. Isso, energia cinética é a que tem a ver com a velocidade. É. Já que ele está pedindo velocidade, né? Ou Uhum. algo sobre a velocidade, a gente vai ter que usar ela. Falou de trabalho também. Sabe que trabalho tem aquele teorema, trabalho é energia cinética. O trabalho total é igual à energia cinética. A reação da energia cinética. Então o que eu fiz foi igualar as coisas, né? O trabalho vai ser igual à energia cinética, já que a inicial é zero, e assim eu consigo igualar a velocidade. Então se eu jogar os valores ali del que o enunciado está falando, a resposta é verdadeira. Então a grande pergunta é, qual é o trabalho ali na posição 4, né? Até a posição 4, certo? Nesse caso que você fez, você isolou a velocidade, aí você passou. O que você fez com o 2 e com o M? Isolei o V, cara. Passei o 2 multiplicando, o M dividindo, fiz a raiz. Ah, tá, entendi. Beleza?
Aham. Eu só deixei o V, né, do lado esquerdo aí, que fica mais bonitinho. Entendi. Beleza? Então agora a tua missão é encontrar o W até a posição x igual a 4. Então tem que olhar o gráfico de novo, né? Qual é a área de todo esse gráfico até o x igual a 4? Meio que a gente nem precisa ficar calculando coisa, né? Só olhar a quantidade de quadradinhos aqui. Tu tem 9, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Cada quadradinho aqui vale por quanto? Se a altura aqui é 6, né? Então vai ficar 6 vezes 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Na verdade, 6 vezes 3, 18, né? Então aqui essa parte do quadrado tem 18. E aqui é metade, né? Então é um triângulozinho aqui de área 3. 18 mais 3, então. Acho que é 21, né? Essa área aqui vai ser 21. Beleza? Ou não, né? Porque aqui. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. 21. Né? Porque vai ficar 6 vezes 1, 2, 3. 6 vezes 3, 18. Isso vai dar a área dos quadrados. E metade aqui vai ficar 3. Então, 18 mais 3, 21. Então, o A área trabalho desse aqui, a energia. trapézio aí é 24. Então, Então, justamente. Então, a gente não vai pegar o pra frente do 4, porque o aham, problema aqui é só até o 4, tá vendo? sim. Isso. Então, tu tinha calculado antes, então faz todo sentido do mundo ser 21. Beleza. Então, pronto, tu tem o W aqui. 21. E a massa é quanto? A massa é 2. Isso. Isso. Beleza. Então, faça a continha aí e vamos ver qual é a velocidade. Praticamente a raiz quadrada de 21, né? Sim. Bem, se a raiz quadrada de 16 é 4, de 25 é 5, então vai ser mais ou menos 4,5 isso aqui. Mais ou menos. Eu não sei quanto é exatamente a raiz quadrada de 21, mas é mais ou menos 4,5. Deu Deu quanto aí? 4,58. Olha só, a aproximação tá boa. E o problema diz isso mesmo. Ó. Então, verdadeiro. Sacou, man? Qual que Sim. era o ponto importante aqui? Teorema trabalha energia cinética. Trabalho é sempre igual à variação da energia cinética. Uhum. Daí você isolou a velocidade e pronto. Olha só que tranquilo, né? Então tem que saber a fórmula às vezes é só saber a fórmula. Beleza? Aham. Show de bola, man. Pô, muito top a aula hoje. Espero ter ajudado. Boa sorte na prova. E se te Qualquer mando os meus coisa, horários depois, se tiver interessado é, em mais alguma coisa, é só falar. fechou. Show de bola, man. Mas acho que tu tá fazendo as coisas sozinho. Isso que importa. Aham. Conseguiu fazer sozinho, tá no caminho de bem. A Beleza? coisa é só, porque só faltou a parte de energia mecânica, né? Sim. Aí, qualquer coisa eu dou uma olhada, mas tento fazer o exercício. É. Seria E, bom se a gente tiver mais uma aula que tu venha com as dúvidas. Daí eu vou te enviar o aham. vídeo da aula logo que ele estiver pronto, beleza?
Beleza. Aí tu já manda os horários também.